vai de aldeia em aldeia, dá voltas e mais voltas, passa estradas, passa pontos de água. O que é isto? O que é isto? A culpa não é do tempo. O tempo, a meteorologia, não provoca incêndios florestais, como tantas vezes temos dito. O que ela faz é com que, quando eles acontecem, tenhamos muito mais dificuldade para os resolver. Mais de 90% das ocorrências de incêndios florestais têm a intervenção humana, seja de forma intencional, seja de forma negligente. Ambas não devem acontecer. Portanto, ambas são crime. Acresce a esta situação que não é só uma questão de números, destes números, é a questão da violência com que estes incêndios têm iniciado logo na sua forma, nos primeiros minutos. O meu concelho é atravessado pelo Rio Tejo. Temos uma freguesia, que é Belver, a norte do Tejo, o restante que ardeu a sul. Como é que é possível vir uma projeção, uma dita projeção, que percorreu seguramente 3 km para chegar a arder no outro lado do rio, exatamente na zona mais larga do rio. Na zona de uma praia fluvial que temos, que é a Praia do Alamal, que é a zona mais larga do rio, passou 3 km e veio arder. E quando começou, eu estava lá, vi, portanto estou à vontade para dizer isto, exatamente quando os bombeiros todos estão do lado direito do rio... Aí não há fenómeno natural possível. Tem dificuldade em aceitar isso? Não tenho prova nenhuma que sustente aquilo que digo. O que eu vi foi que, quando começou, não começou, diz-se que o incêndio, todos os incêndios começam pequenos. Aquele não começou pequeno. Aquele, quando começou, já tinha mais de 30 metros de frente. E sem bombeiros ali, porque estavam todos empenhados no lado contrário. Portanto, estas coisas estão a acontecer sistematicamente. Todos sentimos que há uma mãozinha a andar à frente dos bombeiros, a andar à frente dos incêndios, e que tem provocado o caos, sobretudo. Quantas vezes isto aconteceu também numa ação e no Gavião, quando os bombeiros dão um incêndio não extinto, mas dominado, depois, às 3 da tarde ou às 4 da manhã, o incêndio começa com uma violência brutal e, por norma, não começa num único sítio. O reacendimento aparece em vários sítios. Até para dificultar exatamente o combate a esse mesmo incêndio. O incêndio, perto das 2 da tarde, das 14 horas, esteve extinto. Nós íamos deslocar para proceder à refeição e, entretanto, começam a aparecer vários focos de incêndio em diversos sítios. Não percebemos bem como é que é possível, mas o que é certo é que aconteceu. Não seriam só projeções? É negativo, de maneira alguma. Projeções, quando nós fazemos o perímetro do incêndio e está tudo apagado, não se percebe como é que, passado meia hora, é só virarmos costas e está tudo a arder outra vez. É impensável. Não criminosa? Presumivelmente. Eu acho que há mão criminosa em muitos incêndios que ocorrem neste país. Como sabem, e os senhores que me viram chegar aqui, desde que eu cheguei aqui já se iniciaram 2 incêndios. Um em Danha, que felizmente já está extinto, e outro em Vila Rei. Portanto, isto não é normal, não é natural. Quer dizer, a esta hora iniciarem-se incêndios é qualquer coisa que está a correr menos bem e são mãos, na minha opinião, são mãos criminosas. Na última semana, um dado não passa despercebido. 37% dos incêndios deflagraram durante a noite, sem temperaturas elevadas a registar. Num total de 353, tiveram lugar em período noturno. Nos dias 25 e 26 de agosto, foram 42% de ocorrências com atividade ou com início noturna. Na semana anterior, os dados também revelaram números preocupantes de incêndios com início durante a noite. Que há muita mão criminosa em muitos dos incêndios. Nós, a semana passada, tivemos 1.414 incêndios. Bom, se uma grande parte foi à noite, peço desculpa, mas eu não acredito que tenha sido obra do acaso. Se pensarmos que hoje, às 4 da manhã, em Águeda, surge um incêndio,
às 4 da manhã, com 5 km de frente, isto é algo de assustador e aterrador. Temos projeções novas, que não conseguimos perceber mais uma vez que projeções são estas, que reacendimentos são estes. Temos uma situação gravíssima, mas gravíssima aqui no concelho de Abrantes, em Mação, em Sardual, e de facto isto é uma calamidade pública. Neste momento não tenho palavras para dizer o que está a acontecer. Quando diz que não percebe que reacendimentos são esses, está a sugerir o quê? Estou a sugerir que há aqui um crime organizado, de facto, porque efetivamente quando saímos daqui à 1h30 estava tudo calmo e tranquilo, sabíamos que o vento ia retomar às 3 da tarde e às 3 da tarde houve um conjunto de circunstâncias que é demasiado não percebermos que não pode ser coincidência, que há aqui uma preparação. Connosco está o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia, que me dizia que lhe parece que este fogo tem mão criminosa. Sem dúvida nenhuma, todos os indicadores mostram isso, aquilo que está a acontecer e a forma como até o fogo está a evoluir. Isso é preciso dizer-se frontalmente e assumir-se esta realidade que está aqui a acontecer. Sem dúvida que não é por acaso que está a arder esta mancha tão grande e da forma como está e como ainda agora podemos observar, com o vento para aquele lado e aparecer uma projeção deste lado. Estas são coisas que devem ser vistas e analisadas e percebidas porque é que isto está a acontecer, sem dúvida nenhuma que só pode ser uma mão criminosa. O centro interior do país é hoje uma zona mártir. Nesta guerra contra o fogo, precisamos de facto da maior mobilização nacional do país em todos os recursos para de uma vez por todas degolarmos esta calamidade que obviamente, não vamos ser ingênuos, tem obviamente muito mão criminosa. Sempre à beira da estrada e não são, eu acho que não são coincidências, acho que são as pessoas que pegam o fogo. Não há dúvida nenhuma que essa treta de que foi o vidro, é a garrafa, não é nada, isto é um isqueiro e uma mão assassina é que faz este tipo de habilidades e que brinda todo o país com este tipo de situações. Mas durante a madrugada os bombeiros tiveram de lidar com uma nova ignição que deu força às suspeitas de fogo posto. Esta madrugada, às 3 da madrugada, um jovem bombeiro que dizia, para este sítio já foram para aí 15 vezes que nos últimos dias fomos chamados. Acresce que o nosso comandante operacional ontem mesmo teve a informação que no local haviam velas acesas e, portanto, não temos muitas dúvidas disso. Todos eles têm tido mão criminosa de certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Todos os anos vivemos este filme de terror, este sofrimento auto-infligido, é um masoquismo terrível. Eu diria até que os terroristas nem precisam de vir para Portugal, porque nós já temos terrorismo ativo há mais de 20 anos. Aliás, os números são incríveis. Nós temos área ardida superior à de França e de Espanha ao mesmo tempo, e a história repete-se. E repete-se porque temos vindo a investir no combate, que se acaba por transformar quase num negócio, e não investimos, parece que temos vindo a desinvestir na prevenção. Neste momento, os incêndios em Portugal mataram mais do que os terroristas, e repara, morrem pessoas. Estou farto de ver senhoras e senhores a chorarem, a perderem as suas casas, a perderem os animais, a perderem os cultivos. Claro que somos um país que está muito concentrado na área urbana e esquecemos que temos um outro Portugal para cuidar. Era a principal fonte de rendimento. A principal e única, quer dizer, não vejo aqui outro rendimento. Portanto, as pessoas viviam aqui de uma agricultura de subsistência, arderam-lhe as hortas. Viviam do pinhal, ardeu o pinhal. Viviam de quê? O que é que vão fazer? Nós tínhamos aqui um trilho, que era o Trilho Internacional dos Apalaches, que visitado por muitos turistas do mundo inteiro e que tínhamos iniciado aqui com 38 km. Arderam-nos os passadiços, arderam-nos as pontes, um investimento de 300, 400 mil euros que a Câmara tinha feito. Com este incêndio vamos perder muita gente. Este ano não há nenhum fogo que não tenha reacendimentos, 3 e 4 reacendimentos, 2, 3 dias seguidos numa só acontecimento. Alguém que tenha mão nisto. Portugal arde tudo, eu não sei, com este andamento, olha, fico sem nada, fico tanto uma vida inteira a trabalhar, fico sem nada.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil comprou para este ano mais 1.750 horas de voo às empresas privadas que combatem os incêndios. Em média, cada hora vai custar cerca de 2.800 euros aos cofres públicos. Só este ano, o Estado já gastou cerca de 23 milhões de euros no combate às chamas. Da despesa total, cerca de 19 milhões e 230 mil foram para os bolsos das empresas privadas. Os recursos aéreos, que é aquilo que dá muita tranquilidade às populações. Haverá, em certos momentos, o aproveitamento que se deve fazer dos meios aéreos, ou muitas vezes esse aproveitamento é só no sentido de acalmar as pessoas ou no resultado que se pretende por uma intervenção forte e diria, musculada dos meios aéreos. É uma gestão de comunicação ou é uma gestão de combate aos incêndios de forma direta? Cada um agora, neste momento, que tire as ilações que quiser. Mas era tempo de pormos termo a isto. E legislação, Sr. Secretário de Estado, já há muita, aos montes. Esta não ponho em causa minimamente que ela que é moderna, que é inovadora, mas o problema em Portugal é que não se aplica a legislação. Ou nós tomamos atitudes de criar legislação e aplicá-la e obrigá-la efetivamente a cumprir, ou nós daqui a 10 anos ou 15 estamos a discutir exatamente isso. Mas também eu sinto que há uma onda de terrorismo. Precisamos de vigilância musculada, em força. E, Sr. Secretário de Estado, é imperativo que se avance com isso. Como é que se combate isto? Calhar com uma ideia, não sei se da Sra. Ministra, é que às vezes os militares fazem mais falta no interior da floresta em determinada altura do ano do que propriamente no combate ao incêndio para o qual eles não estão preparados. Faria-se sentido um patrulhamento mais efetivo durante a noite por parte dos militares? Com toda a certeza. Fazia sentido o patrulhamento feito pelos militares dentro da floresta. Há um problema, obviamente, de incêndios provocados, isso é óbvio. Eu acho que essa já nem deve ser só a linha de discussão, aí há uma linha de ação, que é maior vigilância das florestas, dissuadir pela vigilância. Eu acho que normalmente o nosso exército devia ter saído mais cedo, após, nomeadamente, aquilo que aconteceu em Pedrógão, onde deviam haver muito mais patrulhamento em todas as zonas florestais, porque isso não só pode reduzir riscos, seguramente, mas dissuade. Nestes momentos de incêndios, nós já estamos um bocadinho cansados da lenga-lenga habitual. E o que nós ouvimos foi a lenga-lenga habitual. Falta prevenção, falta limpeza, falta ordenamento. Agora é que vai ser, agora vamos aprovar umas leis. Já ninguém acredita em nada. Já ninguém acredita em nada. Todos os anos dizem a mesma coisa e todos os anos se repetem os mesmos erros. Há muitos lobbies, há muitos grupos de interesses que exercem uma influência negativa nesta matéria. Sobretudo em dois planos. O lobby, por um lado, no domínio do combate aos fogos, que é o lobby dos meios aéreos. Helicópteros, aviões, grande pressão sempre a que haja mais dinheiro no domínio do combate. E depois também o lobby, digamos assim, da indústria do fogo, da indústria que, de alguma forma, também tem muito interesse em aproveitar o material lenhoso, ou seja, tem muito a ganhar com os incêndios. Como de resto, numa reportagem há dias, num debate há dias, o Zé Gomes Ferreira bem mostrou ao país. Isto são lobbies. E é preciso ter força para pôr estes lobbies na ordem, porque isto não é bom para o país. Quando pomos em causa as florestas, pomos em causa também um conjunto de serviços que são gratuitos. Como não se cobram, as pessoas não se fazem valer deles. Mas a qualidade da água de abastecimento, a qualidade dos nossos solos que está em causa, o próprio futuro do nosso país está em causa quando nós deixamos arder aquele que, repara, num país que até agora está virado para o turismo, um país que não teve revolução industrial e que é visitado por ter maravilhas naturais, até esse património nós estamos a pôr em risco, pondo em causa uma indústria que pode vir a ser perfeitamente uma indústria de futuro.